Boa noite. Estão todos com o documento atualizado aberto na página 7? Ótimo. Ok. Boa noite aí, gente. Então vamos lá. Deixa eu arrumar umas coisas aqui. Ok. Então, nós introduzimos o conceito de função. E nós precisamos de funções no sentido de que vamos usá-las como primeira aplicação para definir números reais, mas precisamos primeiro saber o que são funções de maneira um pouco mais detalhada do que a gente viu até agora. Então, um tipo especial de função, vamos ver, antes de iniciar posso fazer uma pergunta sobre a aula anterior, assisti a gravação ontem. Diga aí, Osias. Normalmente eu prefiro que as perguntas sejam feitas depois, se for um jogo rápido aí, pode ir depois da aula, né? Mas se for jogo rápido, dá para dizer aí. Só aguardar um pouco aí, gente. Mas enfim, então, enquanto o Osias digita, as duas saídas podem ter a mesma imagem. Duas saídas podem ter a mesma imagem. Duas entradas, você está falando dois elementos distintos do domínio terem a mesma imagem? É isso, Osias? Então, pode sim, tanto é que nós vimos no encontro passado justamente um exemplo de uma função que faz isso. Se você olhar na página 6, na lista de exemplos de funções com domínio x12 e domínio y23, o exemplo 5 era uma função em que elementos distintos do domínio 1 e 2 tinham exatamente a mesma imagem, que era a imagem 2. Então não tem problema isso. Ok aí, Osias? O que não pode é o mesmo elemento do domínio ter mais de uma imagem, tá? Então, Osias digitando, Arthur digitando. Só um minutinho aí, gente. Então, novamente. Inclusive, se todos os elementos do domínio têm a mesma imagem, formam uma função constante. Sim. E funções em que todos os elementos do domínio têm a mesma imagem são chamadas de funções constantes. Tá bom? Tranquilo aí, Arthur? Ok. Então, Leandro também digitando. Nossa, nem comecei a falar ainda, já está todo mundo digitando. Vamos ver o que o Leandro está digitando. Perdão? Por que perdão? Só mais um minutinho aí, gente. Não esqueço, vocês sempre podem falar também, tá? Eu só peço para manterem os microfones desligados enquanto não estou falando. Como que funciona aquilo de possíveis relações? Eu não sei o que isso quer dizer, como funciona aquilo de possíveis relações. O fato, Leandro, é que dados dois conjuntos x e y, assumindo que x é domínio e y é contradomínio, pode haver mais de uma relação. Então, o exemplo que nós demos um exemplo de um conjunto X com dois elementos, um conjunto Y com dois elementos. Então, dados esses dois conjuntos, nesse caso, existem 16 possíveis relações. Só isso. Na verdade, não só é possível ter mais de uma relação com o domínio X e contra o domínio Y, mas também é possível ter mais de uma função. Vamos avançar aqui, que daí a gente vai vendo mais exemplos aí, ok, Leandro? Tá. Então, um tipo especial de função que nos interessa são as chamadas sequências. Então, vejam lá. Página 7, versão atualizada do documento Funções PDF.
Entre os inteiros, define-se a ordem lexicográfica usual, menor que. Aquilo que vocês já sabem, 0 menor do que 1, que é menor do que 2, que é menor do que 3, sendo que menos 1 menor do que 0, menos 2 menor do que menos 1, etc. E nós usamos pares ordenados de inteiros como representantes de racionais, como a gente já conversou. Então, se Mn e Pq são representantes de racionais, assumindo Nq ambos maiores do que 0, sem perda de generalidade, então Mn menor do que Pq, sem só ser Mq menor do que Np. Ou seja, a relação de ordem que existe entre os inteiros define uma relação de ordem entre os racionais. Aquela história que vocês já sabem, que 1/3 é menor do que 1/2 e assim por diante. Estamos de acordo com essa relação de ordem entre racionais? Ok. Vamos ver os demais aí, tranquilo? Ok. Tá bom. Então, poderia repetir? Olha, Uzias, nós temos uma relação de ordem entre inteiros, concorda? Uzias? Tá. Então, essa relação de ordem entre inteiros induz uma relação de ordem entre os racionais, já que racionais têm como representantes pares ordenados de inteiros. Então, um representante Mn de um racional é menor do que um representante Pq de outro racional, sem só ser Mq menor do que Np. Fazendo analogia àquela história, por exemplo, do 1/3 menor do que 1/2. Ok aí, Uzias? Ok, então. Se o par ordenado AB pertence a uma função x, dizemos que B é a imagem de A pela função x. Usualmente isso é denotado como x de A igual a B. É uma notação muito usual essa. Então, essa história de que o par ordenado AB pertence à função x pode ser denotado também como x de A igual a B. Estamos de acordo com isso, gente? Ok, ok. Tá. Então, agora podemos definir o que é uma sequência. X é uma sequência sem só ser. X é uma função com domínio de racionais que copia ômega. Você sabe que os naturais não são racionais, mas que os racionais copiam os naturais. Então, entre os racionais, existem aqueles racionais que são inteiros, que copiam os inteiros maiores ou iguais a 0. Então, por abuso de linguagem, é comum vocês lerem na literatura que uma sequência é uma função com domínio em ômega. Ou seja, qualquer função cujo domínio é o conjunto dos naturais é chamado de sequência. Como nós estamos sendo um pouco mais rigorosos do que a literatura usual, a gente toma esse cuidado, que uma sequência é uma função com domínio que copia o conjunto dos naturais. Por abuso de notação, chamamos esse domínio de ômega. Então, essa história de chamar o domínio de uma sequência de ômega é simplesmente um abuso de nomenclatura. Eventualmente, por questão de conveniência, podemos omitir o natural zero do domínio de uma sequência. No caso especial de uma sequência x, usualmente x de n é denotado por x índice n. Então, dada a importância das sequências, como um caso muito especial de função, elas acabam sendo dignas de uma notação específica para elas, que essa, em vez de escrever x, abre parênteses, n, fecha parênteses, a gente escreve simplesmente x índice n. Uma sequência racional é uma sequência cujas imagens são números racionais. Então, por enquanto, nós vamos nos ocupar somente de sequências de racionais, ou seja, funções cujos domínios são o conjunto dos naturais e cujas imagens são racionais. Para ilustrar isso, vamos dar exemplos. Exemplo 1. Seja x uma função de ômega em Q, tal que x de n igual a 7. Isso é um caso particular daquilo que foi perguntado agora há pouco.
o caso de uma função constante. Então, nós temos aqui uma sequência constante. A cada n natural, temos como imagem x de n igual a 7. Ou seja, x de 0 igual a 7, x de 1 igual a 7, x de 2 igual a 7, x de 3 igual a 7, e assim por diante. Estamos de acordo com esse primeiro exemplo de sequência? Sequência de racionais? Ok. Tá. Só para vocês não perderem de vista sobre o que nós estamos falando, nunca esqueçam, por favor, é importantíssimo lembrar isso, que toda função é obrigatoriamente um conjunto de pares ordenados. Repetir qual parte? O exemplo da sequência constante, Leandro? Então, a sequência constante é o que está dado ali. X de n igual a 7. Todas as imagens são 7. X de 0 é 7, x de 1 é 7, x de 2 é 7, e assim por diante. É um primeiro exemplo de sequência. Por que é uma função? Porque satisfaz a definição de função. Para todo elemento do domínio tem uma e apenas uma imagem. Então, o zero pertence ao domínio, concorda? Leandro? Então, e a imagem de zero por essa função é 7. E o zero tem apenas essa imagem, 7. O 1 pertence ao domínio. E a imagem de 1 por essa função é 7. E apenas 7. O 2 pertence ao domínio. E a imagem de 2 por essa função é 7. E assim por diante. Ou seja, cada elemento do domínio tem uma e apenas uma imagem. Nesse caso, essa imagem é sempre 7. Por isso é uma função. É um caso particular de uma relação com domínio ômega e contra domínio os racionais. Ok aí, Leandro? Vamos ver. E nesse caso, além de ser uma função, é um caso particular de função, que é uma função constante. Só que não é apenas uma função constante. É uma função cujo domínio é ômega. Toda função cujo domínio é ômega é chamado de sequência. Então nós temos um exemplo, um primeiro exemplo de sequência, e nesse caso é uma sequência constante. Ok? Ok. Segundo exemplo. Como tinha dito para vocês lá em cima, eventualmente, por uma questão de conveniência, podemos ignorar o zero natural do domínio. Então, no segundo exemplo, nós temos uma função y, cujo domínio é o conjunto ômega dos naturais, exceto o zero, cujo contradomínio é os racionais, e tal que y de n igual a 1 sobre n. Se a gente quisesse, poderia escrever uma função y com domínio ômega, sem excluir aquele zero, e aí escreveria yn igual a 1 sobre n mais 1. Nós teríamos exatamente as mesmas imagens. Mas, como é mais fácil escrever 1 sobre n, então, nesse caso, é apenas uma questão de conveniência omitir o zero do domínio. Então, nós temos uma sequência dada por y de n igual a 1 sobre n. Quais são as imagens dessa função? A imagem de 1, y de 1, é 1, porque 1 sobre 1 é 1. y2 é meio, porque 1 sobre 2 é meio. Y de 3 é 1 terço, porque 1 sobre 3 é 1 terço, e assim por diante. Com isso, nós temos um segundo exemplo de sequência. Estamos de acordo com esse segundo exemplo? Ok, tá. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu acabei esquecendo aí, é o seguinte: não percam de vista que cada um desses exemplos é um conjunto de pares ordenados. Então, no primeiro exemplo, naquela sequência X, os pares ordenados são 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7 e assim por diante. Esse conjunto desses pares ordenados define essa sequência X. Já na sequência Y, do segundo exemplo,
Os pares ordenados que pertencem à sequência são 1, 2, meio, 3, 1/3, 4, 1/4 e assim por diante. Tranquilo aí, gente? Antes de avançarmos? Ok, tá bom. Então, de agora em diante, por questão de conveniência, usaremos quantificadores relativizados. Então, o emprego desses quantificadores relativizados é extremamente comum em estudos de cálculo diferencial integral, equações diferenciais, geometria, álgebra linear, em vários ramos. Esses quantificadores relativizados eles são muito usados por conta da praticidade que eles representam. Então, vamos definir os dois quantificadores relativizados mais comuns da literatura. No primeiro, ali está escrito, para todo epsilon maior do que zero, P. Esse P é uma fórmula qualquer. Então, o que é esse para todo epsilon maior do que zero, P? Isso é uma abreviação para a seguinte fórmula. Para todo epsilon, se epsilon maior do que zero, então fórmula P. Então, aquele para todo epsilon maior do que zero, P, é simplesmente uma abreviação para todo epsilon maior do que zero, implica na fórmula P. Estamos de acordo com essa abreviação? É só uma abreviação. Ok? Tá. O segundo quantificador relativizado, existencial, ali está escrito, existe delta maior do que zero, fórmula P. O que significa esse existe delta maior do que zero, fórmula P? Aquilo é simplesmente uma abreviação para existe delta, tal que delta é maior do que zero, e P. Só isso. Então, nós vamos começar a usar esses quantificadores relativizados e o primeiro uso deles a gente vai fazer para qualificar o que é uma sequência convergente. Então, logo abaixo do último quantificador relativizado, vocês estão lendo ali xn, flechinha para a direita, L maiúsculo. Aquilo a gente lê xn converge para L. Então, nós vamos definir o que significa dizer que uma sequência xn converge para um racional L. Significa o seguinte. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em valor absoluto de xn menos L menor do que epsilon. Tá? Então é assim, para aqueles que estão vendo esse assunto pela primeira vez, é perfeitamente compreensível que cause estranheza, porque essa definição causa, sim, estranheza para todo mundo. Então, fiquem tranquilos, porque esse conceito de sequência convergente é um conceito onipresente na matemática. Vocês vão usar isso com muita frequência. E a gente vai discutindo lentamente como brincar com esse conceito. O Gabriel pergunta, é isso que é utilizado na chamada definição formal de limite? Só um minutinho, gente, eu estou com um problema aqui na voz, só um minutinho aí. Tá. Desculpa a interrupção aí. Então, só para confirmar, estão ouvindo aí? Ok, então. Sim, Gabriel, isso daí é equivalente a dizer que o limite da sequência é L. Gente, Leandro, em nenhum momento eu falei em módulo. Em momento algum foi falado em módulo. Nós estamos falando em valor absoluto. A impressão que eu tenho é que o nosso querido Brasil é o único país do mundo que chama aquilo ali que está escrito de módulo. Sabe Deus por quê? Tá? Então, aquilo é valor absoluto.
Então é o seguinte, como eu falei, a gente vai explicar aos poucos, então vocês têm que ter um pouco de paciência, a gente vai explicando aos poucos, a gente vai desenvolvendo a ideia por trás dessa definição de sequência convergente. Mas respondendo a pergunta anterior, sim, aquilo é equivalente a dizer que o limite da sequência xn é L. Então, eu vou primeiro repetir a leitura da definição e a gente vai conversando pouco a pouco a respeito dela. O que está escrito ali é: para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em valor absoluto de xn menos L menor do que epsilon. Então vamos ver o que significa isso tudo. Primeiro, como está escrito ali, lemos xn converge para L. Então, vamos começar com algumas observações. Primeiro, todos os termos envolvidos na última definição são racionais. Então, na definição de sequência xn convergindo para L, todos os termos envolvidos são racionais. Não esquecer disso. Em nenhum momento nós qualificamos qualquer outro conceito além dos racionais. Claro, os racionais foram definidos a partir dos inteiros, que foram definidos a partir dos naturais, mas não fomos além disso. Ou seja, o assunto números reais vem depois. Então, quais são os termos envolvidos? L maiúsculo, epsilon, delta, zero, n, xn. Então, tanto L, quanto epsilon, quanto delta, quanto zero, quanto n e xn, são todos eles racionais. Não esquecendo vocês que, no caso específico do n, ele é um racional que está copiando os naturais. Tá? Segunda observação. E seria o penúltimo termo da função? E seria o penúltimo termo da função? O que você está chamando de penúltimo termo da função? O que é esse tal de penúltimo termo da função, Osias? O epsilon. Não, o epsilon não tem nada a ver com a função. O epsilon é um número racional. Nada além disso. É um número racional que, pela definição de sequência convergente, deve ser maior do que zero. Ok aí? Ok aí, Osias? Ok. O senhor disse que eles são racionais. Isso é a mesma coisa que pertencer a quê? Sim. Nós definimos o conjunto Q maiúsculo como o conjunto dos racionais. Tranquilo aí, André? Ok. Segunda observação. Se x é racional, então o valor absoluto de x é igual ao próprio x se x maior ou igual a zero, e o valor absoluto de x é igual ao simétrico aditivo de x, denotado por menos x, se o x for menor do que zero. Então, por exemplo, o valor absoluto do racional 5 é 5, porque 5 é um racional maior ou igual a zero. E o valor absoluto de menos 1/3 é 1/3, porque menos 1/3 é menor do que zero. E o valor absoluto de menos 1/3, então, pela definição, é o simétrico aditivo de menos 1/3. E o simétrico aditivo de menos 1/3 é 1/3. Já o valor absoluto de zero é zero, porque o valor absoluto de x é igual a x se x maior ou igual a zero. E zero é maior ou igual a zero. Logo, o valor absoluto de zero é zero. Estamos de acordo com o conceito de valor absoluto? Vamos ver. Ok. Ok. Então tá. Terceira observação. O termo valor absoluto de xn menos L é uma distância entre xn e L. Porque vejam só, ali na definição,
de sequência convergindo para L, nós temos ali uma ocorrência do termo valor absoluto de xn menos L. Para vocês entenderem a definição de sequência convergente, facilita vocês terem uma intuição a respeito do que está acontecendo nessa definição. Então eu vou dar uma visão intuitiva para vocês. Esse valor absoluto de xn menos L é uma distância entre xn e L. É claro que, para ficar bem qualificada essa afirmação que eu estou fazendo, eu precisaria dizer para vocês o que é uma distância. Existe o conceito de distância em matemática. Mas, como a gente não pode apresentar todos os detalhes envolvidos, dado o prazo que nós temos, eu só vou dar uma visão intuitiva. Então, vamos dar alguns exemplos. Qual é a distância entre o racional 1 e o racional 3? A distância entre o racional 1 e o racional 3 é o valor absoluto de 1 menos 3. Então, 1 menos 3 resulta em menos 2. O valor absoluto de menos 2, como o menos 2 é negativo, o valor absoluto de menos 2 é o simétrico aditivo de menos 2. E o simétrico aditivo de menos 2 é 2. Então, a distância entre 1 e 3 é simplesmente 2. Estamos de acordo com essa visão intuitiva a respeito de valor absoluto da diferença entre racionais? Ok. Tá. Ótimo. Então, essa visão intuitiva desse valor absoluto da diferença entre racionais é algo que vai ajudar bastante vocês a entenderem o que está em jogo na definição de sequências convergentes. Quarta observação. Nem toda sequência racional, xn, converge para algum racional L. Eu vou dar exemplos para vocês. Eu vou dar pelo menos um primeiro exemplo para vocês de uma sequência que não converge para qualquer racional L. Nos próximos encontros eu vou dar outros exemplos, tá? Mas então, para vocês começarem a desenvolver cada vez melhor a intuição sobre o que diz a definição de sequência convergente, ajuda bastante a gente conversar a respeito desses teoremas 7 e teorema 8, que nós vamos falar agora. Então vamos começar com o teorema 7. O teorema 7 está dizendo o seguinte, que toda sequência constante converge para a própria constante. Então, o teorema 7 está enunciado de uma maneira muito enxuta, simplesmente C converge para C. Aquele C do lado esquerdo da flechinha é apenas uma notação abreviada para uma sequência constante xn igual a C. Então, o que está escrito no teorema 7 é que se nós tivermos uma sequência xn igual a C, onde esse C é um racional, ou seja, nós estamos falando de uma sequência xn em que todas as imagens são iguais a C. Então, se a sequência xn igual a C é uma sequência constante, então ela converge para a própria constante. Esse é o enunciado do teorema. O enunciado está ok, gente? Ok, vamos ver. Tem gente digitando. Tá. Ok. Ô, Gabriel, o teorema 7 diz, se nós temos uma sequência... Você entende o que é uma sequência xn constante? É uma sequência tais que xn igual a C, para todo n. Tá ok? Ok. Então, o teorema 7 está dizendo que essa sequência converge para o próprio C. That's it. Tranquilo? Tá. Então, vamos ver como é que fica a demonstração. Bem, para provar que a sequência xn igual a C, onde C é um racional, converge para o próprio C, a única
a única ferramenta que nós temos disponível para fazer essa prova é a definição de sequência convergente. Então, vejam lá a definição de sequência convergente lá em cima de novo. Lá está escrito, xn converge para L significa o quê? Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em distância de xn até L menor do que epsilon. Então, se a gente quer provar que, de fato, a sequência constante converge para a própria constante, no lugar de xn, na definição, vamos substituir esse xn pelas imagens dessa sequência. No caso, como a sequência é constante, as imagens são só c. Então, no lugar de xn, vai c na definição. Como o teorema diz que o limite L maiúsculo é c, basta substituir esse L maiúsculo na definição por C. E aí fica a fórmula: para todo epsilon maior do que zero, deve existir delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em valor absoluto de C menos C menor do que epsilon. A gente só substituiu o xn por C e o L por C. Estamos de acordo até esse ponto? André, sim. Ok. Os demais aí, gente? Estou vendo pouca gente respondendo. Ok. Tá. Só que agora vocês têm que ler com muito cuidado o que está escrito nessa fórmula. Ali está dizendo, para todo epsilon maior do que zero, não esqueçam que esse epsilon é racional. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em distância de C até C menor do que epsilon. Ou seja, para provar que, de fato, essa condicional na definição é satisfeita, nós temos que exibir um delta que garanta que n maior do que delta implica em valor absoluto de C menos C menor do que epsilon. Mas o que é o valor absoluto de C menos C? Esse C menos C é o C somado do simétrico aditivo de C. E C racional somado do simétrico aditivo de C é o zero racional. E o valor absoluto de zero é zero, como nós já conversamos. Então, o que nós temos que provar é que, dado um epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em zero menor do que epsilon. Concordam com isso? Ok. Ok. Mas, o que é zero menor do que epsilon? Zero menor do que epsilon é equivalente a epsilon maior do que zero. Concordo com isso? Ok. Então, vocês devem lembrar que toda fórmula implica nela própria. É um dos axiomas lógicos da teoria de conjuntos. Se nós já temos o epsilon maior do que zero, já está dado lá, para todo epsilon maior do que zero, qual é o delta que vai garantir que epsilon é maior do que zero, se já estamos assumindo que epsilon é maior do que zero? Digam. Oh boy. Todo delta, exatamente. Leandro, o delta certamente não pode ser zero. Gabriel, o delta certamente não pode ser zero, porque a definição exige que seja exibido um delta maior do que zero. Zero não é maior do que zero. Justamente, qualquer racional maior do que zero. Então, para todo epsilon maior do que zero, qual é o delta maior do que zero que garante que epsilon é maior do que zero? Acontece que, como já assumimos que o epsilon é maior do que zero, então qualquer delta maior do que zero vai satisfazer essa condicional.
Então está escrito ali, mas já temos como hipótese que epsilon maior do que zero. Logo, qualquer delta racional maior do que zero satisfaz a condicional da definição. Eu vou reler essa mesma prova de outra maneira. O que está dizendo ali é que devemos exibir algum delta tal que todo n à direita dele, porque n maior do que delta, a gente pode chamar isso de n à direita de delta. Então, todo n à direita de delta vai garantir que a distância de xn até esse limite c é menor do que epsilon. Mas acontece que esses nossos xn são todos iguais a c. E a distância de C até C é sempre zero. E zero é sempre menor do que qualquer epsilon maior do que zero. Concordam com isso? Ok. Então, gente, moral da história. No caso da sequência, a ideia é essa, Uzias, é dar nome mesmo. É o único jeito que vale a pena viver. Então, a sequência constante é o único caso de sequência em que esse delta pode ser literalmente qualquer racional maior do que zero. Então, ele é o caso mais simples de todos. Vamos ver agora o teorema 8, que daí é uma situação bem mais interessante. E o teorema 8 deve ajudar melhor vocês entenderem o que a definição de sequência convergente realmente exige. O teorema 8 diz que a sequência 1 sobre n converge para zero. Tá? Então, o que significa dizer que a sequência 1 sobre n converge para zero? Então, nesse caso, se vocês olharem lá a definição de sequência convergente, basta substituir, no lugar de xn, na definição, trocar o xn pelas imagens dessa sequência. E as imagens dessa sequência são 1 sobre n. Então, no lugar de xn, nós temos 1 sobre n. E, no lugar do limite L, de acordo com o enunciado do teorema, nós temos zero. Então, no lugar de L, a gente escreve zero. Logo, devemos provar, como está escrito ali na primeira linha da demonstração, devemos provar que, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em valor absoluto de 1 sobre n menos zero menor do que epsilon. A gente só substitui o xn por 1 sobre n e l por zero na definição de sequência convergente. Até esse momento, tá ok? Vamos ver. Ok. Tá. Tá bom. Então, gente. Agora na segunda linha. Podemos reescrever isso como, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica no quê? Tende e converge são sinônimos? Sim, Leandro, são sinônimos. Então, na segunda linha, nós estamos reescrevendo a primeira linha, onde a gente só substituiu aquele 1 sobre n menos zero por 1 sobre n. Por quê? Porque 1 sobre n menos zero é a soma de 1 sobre n com um simétrico aditivo de zero. Mas o simétrico aditivo de zero é o próprio zero. E 1 sobre n mais zero é 1 sobre n, porque o zero racional é neutro aditivo. Então fica simplesmente valor absoluto de 1 sobre n menor do que epsilon. Estamos de acordo com a segunda linha? Ok. Tá. Mas acontece que essa segunda linha é equivalente a afirmar o seguinte. Agora estou lendo a terceira linha. Para todo epsilon maior do que zero, deve existir delta maior do que zero,
tal que n maior do que delta implica em 1 sobre n menor do que epsilon. Ou seja, nós nos livramos daquele valor absoluto. Por quê? Nesse caso, é perfeitamente possível. Só um minutinho aí, gente. Só um minutinho. Oi. Meu cachorro estava barbarizando aqui. Mas então, aquele 1 sobre n menor do que epsilon, a gente se livrou do valor absoluto e não há problema algum em fazer isso. Por quê? Aquele n que aparece em valor absoluto de 1 sobre n, ele está copiando naturais diferentes de zero. Então, natural 1, natural 2, natural 3 e assim por diante. Acontece que essa cópia dos naturais nos racionais são inteiros positivos, que estão copiados entre racionais positivos. Então, aquele n é positivo, logo o 1 sobre n é positivo. E o valor absoluto de um racional positivo é o próprio racional. Então, o valor absoluto de 1 sobre n é simplesmente 1 sobre n. Nesse caso específico, para essa sequência. Estamos de acordo com isso? Ok, ok, tá. Só que essa última fórmula é equivalente ao quê? Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em 1 sobre epsilon menor do que n. O que nós fizemos? Comparando essa quarta linha com a terceira. Aquela desigualdade 1 sobre n menor do que epsilon, nós multiplicamos ambos os lados da desigualdade por n sobre epsilon. Nós multiplicamos ambos os lados da desigualdade por n sobre epsilon, mantendo a desigualdade. Acontece que tanto o n quanto o epsilon são maiores do que zero. Então, n sobre epsilon, que é a mesma coisa que n vezes o simétrico multiplicativo de epsilon, é um positivo. E multiplicando ambos os lados da desigualdade por esse positivo, mantém a desigualdade. Então, nós temos 1 sobre epsilon menor do que n. Estamos de acordo com isso? Com essa quarta linha? Ok, ok, ok. Então, finalmente, isso equivale a, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em n maior do que 1 sobre epsilon. Ou seja, se vocês compararem essa última linha com a anterior, aquele, vamos ver, mas não ficaria n ao quadrado? Não, não tem nenhum n ao quadrado, André. Multiplica por n ambos os lados da desigualdade, aquele 1 sobre n menor do que epsilon. Tá? Do lado esquerdo você vai ter simplesmente 1. E do lado direito, epsilon n. Não tem nenhum n ao quadrado, concorda? Tá. E aí multiplica por 1 sobre epsilon. Aí você fica naquele 1 sobre epsilon menor do que n. Tá bom? Tranquilo aí? Tá. Então, o que eu estava falando é da última linha da demonstração. Aquele n maior do que 1 sobre epsilon é equivalente a 1 sobre epsilon menor do que n. Estão de acordo com isso? Ok, ok, ok. Mas agora vocês olhem essa condicional. Se vocês olharem o lado esquerdo da condicional, do lado esquerdo está escrito n maior do que delta. Do lado direito, n maior do que 1 sobre epsilon. Essas duas desigualdades são bastante parecidas uma com a outra. Ambas são n maior do que algo. Se o delta for igual ao epsilon, vocês vão ter uma fórmula implicando nela própria.
Vocês vão ter n maior do que epsilon, implica em n maior do que 1 sobre epsilon, implica em n maior do que 1 sobre epsilon. Se o delta for igual a 1 sobre epsilon. Aí vocês vão ter uma fórmula implicando nela própria. Concordam? Daí a importância dos axiomas lógicos. Acontece que, como toda fórmula implica nela própria, isso sempre é teorema, independente da fórmula, então, se o delta for 1 sobre epsilon, a condicional da definição é satisfeita. Estamos de acordo com isso? Eu já vou dar a visão intuitiva daqui a pouco. Tá. Então, se vocês olharem do ponto de vista meramente formal, a demonstração está feita, acabou, não tem mais discussão. Porque a gente tem uma fórmula implicando nela própria. Ou seja, exibimos o delta que a definição exige exibir. Deve existir um delta que satisfaça a condicional. Mas, do ponto de vista intuitivo, o que está acontecendo aqui? Então, vejam só, por isso que eu coloquei um exemplo logo abaixo ali. Exemplo. Vamos supor que esse epsilon é 1 milésimo. Porque, vejam bem, a definição de sequência convergente, uma das condições que ela estabelece é que aquela condicional tem que valer para todo epsilon racional maior do que zero. Então, a gente vai, nesse exemplo, considerar apenas um desses possíveis épsilons racionais. Você sabe que existe uma infinidade de racionais. Só para fins de ilustração, vamos considerar primeiro epsilon igual a 1 milésimo, para facilitar a intuição de vocês. Então, supondo epsilon igual a 1 milésimo, de acordo com a continha que a gente fez na demonstração, o delta tem que ser 1 sobre epsilon. Mas o que é 1 sobre epsilon, se o epsilon é 1 milésimo? 1 sobre epsilon é 1 sobre 1 milésimo. E 1 sobre 1 milésimo é delta 1000. Concordam com isso? Ok. Tá. Mas daí qual é a relevância desse delta 1000? Então vejam bem o que a definição está dizendo. O que está escrito ali no texto, todo n maior do que 1000, quais são os n's maiores do que 1000? 1001, 1002, 1003, 1004, uma infinidade de n's. Então, todo n maior do que 1000 garante que a distância entre 1 sobre n e 0 é menor do que 1 milésimo. Por exemplo, se o n for 1001, a distância entre 1 sobre 1001 e 0 é menor do que 1 milésimo. Concordam? Ok. Mesma coisa para n 1002. A distância entre 1 sobre 1002 e 0 é menor do que 1 milésimo. A distância entre 1 sobre 1003 e 0 é menor do que 1 milésimo e assim por diante. Mas isso funcionou para o epsilon 1 sobre 1000. Digamos que vocês queiram um epsilon menor ainda. Tá? Epsilon 1 sobre 1 bilhão. Ou seja, o epsilon é 1 bilionésimo. Então, se o epsilon é 1 bilionésimo, o delta vai ter que ser 1 bilhão. E todo n maior do que 1 bilhão vai garantir que 1 sobre n, a distância do 1 sobre n até o 0, é menor do que 1 bilionésimo. Tá ok, gente? Ok. É claro que vocês não têm obrigação alguma de escolherem épsilons tão pequenininhos. Se vocês escolhessem, por exemplo, epsilon igual a 30, porque 30 também é um racional. Se o epsilon for 30,
qualquer delta vai garantir. Que daí, qualquer imagem 1 sobre n, para qualquer n maior do que 30, desculpa, se o epsilon for 30, exatamente. Então, se o epsilon for 30, qualquer delta vai garantir. Porque daí 1 sobre n, para qualquer n natural, vai ser menor do que 30. Estamos de acordo? Então, gente, agora eu peço para vocês olharem de novo a definição de sequência convergente lá em cima. Aquela que assustou alguns de vocês. Vamos reler o que está escrito lá, então. O que significa xn converge para L? Significa, dado um epsilon racional maior do que zero, nós temos que garantir a existência de um delta também maior do que zero, tal que todo n à direita desse delta deve implicar que a distância do xn até o L é menor do que esse epsilon escolhido. Só que isso a gente tem que provar para todos os épsilons racionais maiores do que zero. Então, intuitivamente falando, isso significa que essas imagens xn ficam confinadas a valores tais que a distância delas até aquele limite é sempre menor do que aquele epsilon. Então, as imagens ficam confinadas, elas ficam girando em torno desse L ali. Tá ok aí, gente? Ok. Epsilon é maior do que L? Não, ninguém está dizendo isso. Esse epsilon é arbitrário, pode ser qualquer racional positivo. Ele pode, se o L for positivo, se o L for um racional positivo, pode acontecer do epsilon ser menor do que o L, não tem problema. Não existe nenhuma relação entre o epsilon e o L. A questão é, dado o epsilon, nós devemos exibir um delta cujo valor depende desse epsilon. Ok aí, Osias? Vamos ver. Mais ou menos. Você não acompanhou a demonstração do Teorema 8, Osias? Você acompanhou ou não? Então, se você acompanhou, está ali, ó. O delta está expresso em termos de epsilon. Faça delta 1 sobre epsilon. Veja que o epsilon pode ser literalmente qualquer racional maior do que zero. Por isso que eu coloquei aquele exemplo. Se o epsilon for 1 milésimo, então o delta igual a 1000 garante que a condicional é satisfeita. Se o epsilon for 1 bilionésimo, o delta igual a 1 bilhão também garante que a condicional é satisfeita. E o delta a gente está determinando a partir do epsilon. Ok aí? Ok. Então, observação. A fórmula valor absoluto de xn menos L menor do que epsilon, eu estou fazendo todos esses comentários, estou colocando esses teoremas, esses exemplos, essas observações, tudo isso para reforçar essa visão intuitiva a respeito do que significa uma sequência convergindo para L. Observar também que esses nossos exemplos não vão encerrar hoje. Essas aqui são apenas as primeiras discussões a respeito de sequências convergentes. Então, a fórmula valor absoluto de xn menos L menor do que epsilon, ou seja, distância de xn até L menor do que epsilon, equivale a afirmar que essas imagens xn pertencem ao conjunto, aí a gente escreve o conjunto como abre parênteses, L menos epsilon, vírgula, L mais epsilon, fecha parênteses, de racionais. Sendo que esse conjunto é um intervalo aberto de racionais. Então, vejam só, nesse nosso exemplo,
nesse nosso último teorema, a sequência 1 sobre n, o limite, no caso, era 0. Então, a sequência 1 sobre n converge para 0. Então, quem é esse intervalo aberto? Esse intervalo aberto é o intervalo de menos epsilon até mais epsilon. Porque 0 menos epsilon é menos epsilon, 0 mais epsilon é epsilon. Então, dizer que a distância de xn até 0 é menor do que epsilon equivale a dizer que o xn está preso nesse intervalo que vai de menos epsilon até mais epsilon. Então, no caso do epsilon igual a 1 milésimo, esse intervalo vai de menos 1 milésimo até mais 1 milésimo. Então, todo n à direita de 1000, porque daí se o epsilon é 1 milésimo, como a gente viu, o delta tem que ser 1000. Então, todo n maior do que 1000, o xn vai estar preso nesse intervalo de menos 1 milésimo até mais 1 milésimo. Aberto à esquerda, aberto à direita. Estamos de acordo com isso? Com essa observação? Ótimo, ótimo. Aquela coisa, a reação do André é legal justamente por isso, porque esses conceitos é profundamente recomendável que vocês vejam esses conceitos sob diferentes pontos de vista. Um ponto de vista é aquele ponto de vista meramente formal, em que a gente só apelou a um axioma lógico, o axioma lógico que diz que toda fórmula implica nela própria. Independente de qual seja a fórmula, isso é um teorema. Então, do ponto de vista formal, não há mais o que discutir. Mas, do ponto de vista de compreensão sobre o que está acontecendo aqui, matematicamente falando, só a visão do ponto de vista formal não é o bastante. E são desejáveis outros tipos de visões. Como, por exemplo, essa de apelo geométrico que eu estou fazendo com vocês, de distância, e outra, essa do ponto de vista de intervalos abertos de racionais. Tá? Teorema 9. Vamos ver, o Zia está digitando. Então, o teorema 9, vamos ver aqui, dentro dessa distância pode existir infinitas imagens. Eu não sei o que isso quer dizer com dentro dessa distância. Essa sentença dentro de distância não tem sentido, porque a distância entre um racional xn e um racional L é um número racional. É um número racional. Ok, Osias? Então, só que o X da questão, Osias, é que essa distância de xn até L, ela tem que ser sempre menor do que aquele epsilon para todo n à direita do delta. Para todos os n's. Para todos os n's. Para todos os n's à direita do delta, aquela distância tem que ficar confinada a sempre ser menor do que epsilon. Tá ok? Vamos ver. Que agora eu quero dar um exemplo para vocês de uma sequência que não converge. Um primeiro exemplo de uma sequência que não converge. Não, os n's não podem estar. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Dentro dessa distância pode existir infinitas imagens. Olha aqui, Osias. Aquele exemplo que a gente colocou lá do epsilon igual a 1 milésimo. Então, no caso de epsilon igual a 1 milésimo, todo n à direita de 1000, que já que se o epsilon é 1 milésimo, o delta é 1000. Então, todo n maior do que 1000 vai garantir que a distância de xn, que no caso é 1 sobre n, até 0, é menor do que 1 milésimo. Ou seja, menor do que aquele epsilon escolhido. Então, a distância de 1 sobre 1001 até 0
é menor do que 1 milésimo. A distância de 1 sobre 1002 e 0 é menor do que 1 milésimo. A distância de todos eles, para todo n, a distância de qualquer 1 sobre n até 0, para todo n maior do que 1000, é sempre menor do que o epsilon. Ok aí? Ok. Vamos ver ali o teorema 9. O teorema 9, ele está dizendo, não existe L maiúsculo, tal que a sequência menos 1 elevado a n converge para L. Então nós estamos definindo uma sequência xn, cujas imagens são menos 1 elevado a n. Se o n for 0, menos 1 elevado a 0 é 1. Nós estamos simplesmente adotando essa convenção. Depois eu dou uma discussão mais detalhada para vocês a respeito desse negócio de expoente zero, mas por enquanto vamos adotar como uma convenção. Então, menos 1 elevado a 0 é 1, menos 1 elevado a 1 é menos 1, menos 1 ao quadrado, 1, menos 1 elevado ao cubo é menos 1 e assim por diante. Então nós temos uma sequência menos 1 elevado a n, cujas imagens são 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, só fica oscilando entre esses dois valores. Percebe isso na sequência dada? Ok, ok, ok. Então, esse teorema 9, o que ele está dizendo é que no caso específico dessa sequência, cujas imagens ficam sempre oscilando entre menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1, essa sequência especial não converge. Como é que a gente vai provar que ela não converge? Ora, a definição de sequência convergente exige que aquela condicional, lá em cima, seja satisfeita para todo epsilon racional maior do que 0. Se a gente conseguir exibir pelo menos um epsilon racional maior do que 0, que não satisfaça aquela condição de jeito nenhum, então a gente com isso provou que a sequência não tem limite. Então por isso que eu estou propondo nessa demonstração epsilon igual a 1/10. Tá? O que acontece se o epsilon for 1/10? Então vejam lá. Digamos que o André... É o seguinte, eu vou fazer uma conjectura aqui sobre o André. Tá? Então, digamos que o André desconfie que essa sequência converge para 0. Tá? Então, o André vê essa sequência, as imagens são sempre menos 1 e 1, menos 1 e 1, e não sai disso. E digamos que o André acha, eu desconfio que essa sequência converge para 0. Ora, se o epsilon for 1/10, então a distância das imagens xn até 0 deve ser menor do que 1/10. Só que todas as imagens vão ser xn igual ou a 1 ou igual a menos 1. A distância de 1 até 0 é 1. Concordam? Gente, concordam? Tá. Os demais aí? Então, a distância de 1 até 0... Por que eu estou perguntando a distância de 1 até 0? Porque esse 1 é um dos dois possíveis valores para xn. Todos os xn vão ser ou 1 ou menos 1. Então, alguns xn vão resultar em 1. E a distância desse 1 até o suposto limite 0 que o André está conjecturando, eu não estou conjecturando porque eu sou professor, vocês podem conjecturar qualquer coisa. Tá? Então, a distância do 1 até esse suposto limite 0 é 1, que é maior do que esse 1/10. As outras imagens, aquelas imagens que não são 1, são menos 1. E a distância de menos 1 até 0
também é 1. Então, a distância de qualquer xn até 0 é sempre 1. E se a gente quiser exibir um delta que garanta que a distância de xn até 0 é menor do que 1/10, nós não vamos conseguir com esse suposto limite 0. Concordam com isso? Ok. Os demais aí? Tá bom. Então o limite não pode ser 0. Vamos lá, diga lá, Osias. Então a gente testou com um suposto limite 0, não deu certo. É só fazer epsilon igual a 1/10. É claro que o epsilon não precisaria ser 1/10. Vocês podem supor outros valores. Nesse caso, delta igual a 1 vezes epsilon, usado no teorema anterior, não é válido. Aquilo que a gente falou agora há pouco, Osias. Olhe lá a definição. Olhe lá no topo a definição de sequência convergente. A definição de sequência convergente exige que a distância de xn até L seja sempre menor do que epsilon. Você está colocando 1 sobre epsilon. Olha aqui, Osias. A distância de xn até o suposto limite 0 deve ser menor do que epsilon. Só que todos os xn são ou 1 ou menos 1. E se o limite pudesse ser 0, então essa distância de xn até 0 sempre vai ser 1. E 1 jamais é menor do que 1/10, se o epsilon for 1/10. Concorda? Osias? Então a tua proposta não funciona. Ok? Por quê? Porque é aquela coisa que a gente conversou. Para todo epsilon tem que garantir. Então, por exemplo, o Osias podia dar uma de advogado do diabo. Olha só. Eu vou colocar outra proposta aí. Digamos que o Osias diga o seguinte. Mas se o epsilon for 30, ora, aquela distância de xn até L, se o L for 0, sabendo que xn é sempre ou 1 ou menos 1, essa distância de xn até 0 vai dar sempre 1. E se o epsilon for 30, a condicional está satisfeita, porque 1 é menor do que 30. Concordam? Então, gente, só que a definição é clara. Ela não diz existe epsilon que satisfaz a condicional. A definição exige algo muito mais forte, que para todo epsilon a condicional tem que ser satisfeita. Então, se a gente conseguir exibir um epsilon em que a condicional não é satisfeita, logo o limite não existe. Exatamente. É para todo epsilon. Tá? Então, claro, porque se a definição fosse existe epsilon, aí a discussão seria bem diferente. Vamos ver, existe alguma definição usual de limite onde o limite possa ser um intervalo? E nesse caso o limite seria o intervalo de menos 1 a 1? Olha, Andy, não é usual. É possível criar uma definição como essa que você está propondo, em que a pessoa proponha que um limite não seja um número racional, mas um intervalo. Só não é usual. Só isso. Ok aí, Andy? Ok. Então, a definição usual de limite exige, nesse caso, que o limite seja um racional. Tá? Tudo bem, o limite 0 não deu certo, mas isso não quer dizer ainda que não existe o limite. Porque o fato do limite não poder ser 0 não impede necessariamente que o limite não possa ser um valor diferente de 0. E se o limite for diferente de 0, ele vai ser ou maior do que 0
ou menor do que zero. Só existem essas duas opções. Digamos que alguém ache, então digamos que o Andy ache, tudo bem, o limite zero não dá certo, mas o limite pode ser maior do que zero. Se o limite for maior do que zero, não esqueçam vocês que esse limite maior do que zero vai estar uma distância até o menos 1 maior do que 1. Concordam? Então, como essa sequência xn fica oscilando entre menos 1 e 1 para qualquer n maior do que qualquer delta, não importa qual seja o delta, não importa o quão grande seja o delta, todos os xn para n maior do que delta vão continuar oscilando entre menos 1 e 1. Exatamente, é um beco sem saída. Então, no caso de o Andy achar que o limite pode ser maior do que zero, aquelas imagens xn que vão resultar em menos 1, elas vão estar a uma distância desse limite maior do que 1. E, novamente, aquele epsilon igual 1/10 garante que o limite também não pode ser maior do que zero. Concordam? Ok, ok, ok. E, tudo bem, L maior do que zero não dá, L igual a zero não dá. Então, agora eu acho que o L pode ser menor do que zero. Se o L for menor do que zero, ele vai estar a uma distância do 1 maior do que 1. Vai ficar maior do que 1. Exatamente. Exatamente. E aí, não importa qual seja o delta escolhido, todo n à direita desse delta, o xn vai continuar oscilando entre menos 1 e 1. E, novamente, esse epsilon igual a 1/10 garante que aquela condicional não é satisfeita. Logo, não existe limite para essa sequência. Estamos de acordo? Ok. Ok. Pena que é pouca gente que está se manifestando aí. Mas então, agora um exercício para vocês. Eu vou colocar o enunciado do exercício e aí vou dar para vocês informações que podem facilitar para vocês na hora de resolver o problema. Tá? O exercício é provar que a sequência 2 sobre n ao quadrado converge para zero. Tá? Então, quais são as imagens dessa sequência? Naturalmente, essa sequência, o domínio dela, o zero não pode pertencer, porque usualmente a gente não define divisão por zero. Então, a imagem de n igual a 1 é 2 sobre o quadrado de 1. O quadrado de 1 é 1, então fica 2 sobre 1 dá 1. Então, a primeira imagem, x1, é igual a 2. x2 é igual a 2 sobre o quadrado de 2, ou seja, 2 sobre 4. x3 é 2 sobre o quadrado de 3, ou seja, 2 sobre 9. E assim por diante. Perceberam como é que é a sequência? 2 sobre n ao quadrado? Ok, ok. Tá. Então, aí a questão é, como provar que essa sequência 2 sobre n ao quadrado de fato converge para zero? Bem, os teoremas que a gente viu até agora são muito pobres para resolverem esse problema. Então, a melhor saída mesmo, quer dizer, a única saída nesse caso aqui é usar a definição. Então, no lugar de xn na definição, vocês têm 2 sobre n ao quadrado. O n bem grande, eu não sei por que escreveu n bem grande, mas ó, no lugar de xn na definição, 2 sobre n ao quadrado. No lugar do limite L, 0. Então, dado um epsilon, vocês têm que exibir um delta que garanta aquela condicional da definição. Não esquecer, pelo amor de Deus, não esquecer que esse delta deve depender única e exclusivamente do epsilon. Ok aí, gente?
Então, a solução desse problema é bastante parecida com a demonstração do Teorema 8. É bem parecida. Vocês podem usar como inspiração. Tá? Ótimo, ótimo que está mais claro. Então, a recomendação de sempre, vocês fazem, mandam. Amanhã, quinta-feira, é dia de discussão. Vocês podem ir já mostrando as primeiras tentativas de vocês para resolver esse problema. Uma coisa que deve facilitar para vocês terem mais confiança se o que estão fazendo está certo ou não. Digamos que vocês digam, bem, eu acho que o delta tem que ser igual a tal valor. Delta tem que ser alguma coisa, sei lá o quê, dependendo de epsilon. Para vocês ficarem mais confiantes sobre o que estão fazendo, vocês podem adotar a mesma estratégia que a gente adotou aqui. Escolham um valor qualquer para epsilon, verifiquem a partir da solução de vocês quanto que deve ser o delta, dado aquele epsilon, e testem na sequência se está funcionando. Tá? Ou seja, uma das vantagens desses problemas todos que a gente passa aqui para vocês é que todos eles podem ser verificados por vocês mesmos. Tá? Mas isso não impede vocês de mostrar o que estão fazendo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Algum de vocês poderia fazer a seguinte crítica. Tá, tudo bem. O Teorema 8 diz que a sequência 1 sobre n converge para zero. Mas, qual é a garantia que eu tenho de que esse zero é o único limite da sequência 1 sobre n? Porque vejam vocês, a definição de sequência convergente não está exigindo nada em termos de unicidade do limite. Está dizendo que para o limite L existir, é necessário que para todo epsilon maior do que zero, exista delta maior do que zero, que satisfaça a tal da condicional. Mas qual é a garantia de que 1 sobre n convergir para zero, eu não posso provar também que o 1 sobre n converge para um outro valor diferente de zero? Ou seja, que se eu for criativo bastante para fazer contas, eu acabo conseguindo exibir um delta em função de epsilon que garante que o 1 sobre n pode convergir para um outro valor diferente de zero. Entenderam o problema que eu estou colocando? Tá. Então, isso é um resultado importante, que nós vamos conversar sobre ele no próximo encontro, que o limite de uma sequência, quando existe, é único. Esse é o célebre teorema da unicidade do limite. Eu vou conversar sobre isso no nosso encontro de sexta-feira. Tá? Daí, outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte. Vocês devem estar percebendo que essa definição de limite ela não tem um caráter operacional. Ela não permite calcular limite. Ela só permite verificar se o limite é aquele valor que a gente acha que é. Então, uma pessoa acha que o limite de 2 sobre n ao quadrado é zero. Ou seja, que essa sequência 2 sobre n ao quadrado converge para zero. Usando a definição, substituindo a sequência por 2 sobre n ao quadrado e o limite por zero, vocês vão conseguir exibir o delta em função de epsilon. Mas a definição não permite calcular o limite. Ela só permite testar se o limite é aquele valor ou não. Tá ok até aí, gente? Ou seja, isso é importante vocês perceberem que a definição em si não é uma boa ferramenta para fazer conta. As boas ferramentas para fazer conta são os teoremas. Por exemplo, aquele primeiro teorema, que o limite de toda sequência constante é a própria constante, isso daí nos dá poder de fogo, nos dá poder de cálculo. Então, se a gente tem a sequência xn igual a 7, já sabemos, por conta desse teorema, que o limite dela é 7. Então, são os teoremas sobre sequências
que vão nos dar ferramentas para efetivamente fazer contas e responder quanto que é o limite dessa sequência ou daquela sequência. Os teoremas que cumprem esse papel operacional de fazer conta. Ok aí? Nem todas as sequências. A menos 1 elevado a n é a única? Não, certamente não é a única. Existem infinitas sequências de racionais que não convergem. Quer ver? Eu dou um exemplo simples. Ó. Defina a seguinte sequência. Ó. X de n igual a 6n. Então, a sequência 6n, quais são as imagens de 6n? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim por diante. Essa sequência não converge para limite algum. E dá para provar. Ok? Aí, Osias. Só que, aliás, eu recomendo vocês até fazerem essa prova, de que essa sequência 6n não converge. Só que, em algum encontro... Não, a gente não sabe o que é uma sequência... Infinito não... Ó, André. Infinito não é um número racional. Ok? Infinito não é um número racional. O conceito de número racional nós já demos. Então, essa sequência 6n simplesmente não converge. Convergir significa que xn converge para L racional. Infinito não é um racional. Ok aí, André? Tá. Daí, uma das coisas que a gente vai fazer no próximo encontro é dar um exemplo bem mais interessante de uma sequência de racionais que não converge. Ela dá a impressão, ela é fácil de enganar. Ela dá a impressão que está convergindo para um certo valor, só que, na verdade, não está. Enfim. Vamos ver. Então...